Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço. Olá, você está no Conexão BH, aqui no canal Noticioso. O meu entrevistado dessa semana é um advogado especialista em direito imobiliário. Eu estou falando do Kênio de Souza Pereira. Ele também é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB-MG, conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais e do Secov-MG, diretor da Caixa Imobiliária Netmóveis. Bem-vindo, Kênio. Obrigado. O Kênio é, além de um grande advogado, um dos maiores especialistas nessa área de direito imobiliário, ele é também jornalista. Quem acompanha a trajetória do Kênio sabe que ele atua nos jornais O Tempo, Hoje em Dia, eventualmente no jornal Estado de Minas, é fonte das principais emissoras aqui de Belo Horizonte e está sempre militando nessa área do direito imobiliário. Kênio, nós assistimos recentemente a aprovação da lei sobre distrato de contratos para aquelas pessoas que compram um apartamento na planta e depois desiste, né, dessa compra por algum motivo e acaba se prejudicando. Recentemente, essa lei dá conta de que a construtora retém 50% do valor dessa compra. Isso é justo, Kênio? Está certo? É uma lei totalmente desequilibrada, né? Foi fruto do lobby das construtoras que desde 2016, José, tem tentado mudar a legislação em função do grande volume de ações que são provocadas pelas próprias construtoras. O que aconteceu no nosso país com esse boom imobiliário é que as construtoras começaram a vender mais do que tinham capacidade de entregar, atrasaram com as obras 2 anos ou mais, em função do grande volume de ações que elas provocaram com atraso. O STJ, os tribunais começaram a firmar uma jurisprudência e até súmulas do STJ condenando as construtoras em relação a multas mais brandas. O que eu quero colocar para o nosso telespectador é que os contratos de construtora constavam multas de até 80% que a pessoa pagou. E era comum, em função do atraso da obra, o construtor, mesmo estando errado, se recusar a devolver o dinheiro do comprador de forma abusiva. Então, em função desse lobby das construtoras, eles conseguiram, após tentar durante 2 anos criar pactos no mercado imobiliário, conseguiram emplacar um projeto que veio a proteger basicamente somente a construtora e penalizando em excesso o consumidor. Ou seja, o consumidor está sendo muito penalizado com essa nova lei. Certo. O Kênio, só para que o nosso telespectador saiba, a lei é a 13.786/2018. Quem quiser mais, né, detalhes dessa lei, contrata o Kênio ou vai lá no Google e acha essa lei. Aliás, eu sugiro contratar o Kênio porque olhar para a lei friamente, acho que não dá ao consumidor entendimento suficiente para ele conversar com as construtoras e conseguir barrar isso, né, Kênio? O que acontece na prática é que a lei ela é realmente muito bem elaborada em prol da construtora. E é difícil entendimento, tanto é que o Congresso aprovou uma lei que fere o Código de Defesa do Consumidor, fere o Código Civil e a súmula do STJ. Um ponto interessante, José, é que a multa é tão absurda, porque não é só 50% que a pessoa pode vir a pagar de um empreendimento que tem um patrimônio de afetação. Também paga acumulada a comissão do corretor. Então, há situações em que se a pessoa comprou um imóvel de R$400 mil, pagou 200 mil,
ela pode já perder até 70% que pagou, porque acumula essa multa de 50%, mais a comissão de corretagem, que é 6%, e essa comissão sobre o total do valor do imóvel. Há situações em que a construtora simplesmente atrasa, não tem multa nenhuma. Ela pode atrasar 6 meses, e após 6 meses só vai ter uma multa se o contrato constar. Mas a regra é que nenhuma construtora coloca multa contra ela. Então ela põe a multa no contrato somente contra o comprador. São contratos leoninos, desequilibrados, e as pessoas, né, por não ter essa malícia, assinam o contrato sem perceber. Kênio, o que você sugere para o nosso telespectador que está nessa situação, que adquiriu recentemente um imóvel na planta, né? Qual é o momento de se fazer isso e como que se faz para rescindir esse contrato? Vai haver tempo em que isso não é interessante? Ou para tudo tem um jeito? Embora exista uma lei que, ao que parece, prejudica o consumidor, mas há como desembaraçar isso sem lesar o consumidor? Depende do contrato. Um ponto básico que as pessoas têm que compreender. O imóvel na planta tem que ser mais barato que o pronto. Começa por aí. Isso Segundo, sine qua non. Não assinar nenhum contrato sem que o advogado do comprador faça uma análise, e um advogado que domine a matéria. Terceiro, José, o mercado está mais pró-comprador. Então a pessoa tem capacidade de negociar com a construtora. Então nada de assinar o contrato como vinha no boom imobiliário, que tinha fila de compradores, assinava o contrato sem pensar. Não, o contrato tem que ser analisado, é um contrato bilateral. E cabe ao comprador fazer inserir no contrato as cláusulas que venham a lhe proteger. Então, o que acontece na prática, que em relação à multa, quase ninguém compra imóvel para querer rescindir. A pessoa compra para ter a posse do imóvel e pagá-lo. Agora, o que aconteceu com esse grande volume de ações? Quem provocou as ações, repito, foram as construtoras com atraso. Então, o consumidor, o comprador, foi vítima desse atraso. Então, o que acontece? Nesse ponto, caberia então a construtora devolver o dinheiro para o comprador e pagar a multa rescisória em função do atraso dela. Kênio, e o STJ nessa história? Como é que ele encara isso aí? Você me disse que o STJ tinha um volume muito grande de ações e que o argumento das construtoras, inclusive, era esse, né, de que essa multa era no sentido de tentar minimizar essas ações. Isso é verdade ou isso é mais uma tentativa das construtoras de passar não é passar a perna, mas iludir o comprador? Realmente é a grande ilusão, porque a ideia é que eles falaram que essa nova lei iria reduzir as ações, porque teriam muitos compradores, né, especuladores, investidores rescindindo o contrato porque o imóvel passou a dar pouco lucro. A verdade não é essa. Logicamente, tem um caso ou outro investidor que perde o interesse e pode ter rescindido o contrato, não tem dúvida. Mas eu posso falar que 80% das ações, quem provoca, no caso, é a construtora com atraso. Agora vem um ponto interessante. O STJ, né, ele teve tanto volume de ações contra as construtoras que ele colocou súmulas. Por exemplo, aquela ideia do construtor se recusar a devolver o dinheiro do comprador e querer que essa devolução fosse em 36 meses parcelada. Então já tem súmula que a devolução é de imediato e de uma só vez. Outra situação também, José, é com relação ao percentual da multa. O STJ consagrou em vários acórdãos que a multa seria de 10% do que o comprador pagou, podendo chegar em alguns casos em até 25% quando a construtora provasse que ela pagou a comissão do corretor e que essa multa seria insuficiente para pagar a despesa dela. Então, em casos raros, poucos, né, a construtora conseguia cobrar do comprador que desistisse do imóvel a multa de até 25%. Agora vem um caso interessante. A nova lei, que foi aprovada, que já entrou em vigor em dezembro, ela prevê uma multa mínima, quer dizer, abaixo de 25% da compra e venda geral, quando há desistência, sendo que quando há o patrimônio de afetação, quando aquele empreendimento está afetado, mas protegido em função da falência, esse empreendimento, a multa pode chegar até a 50%. E em todos os casos, quando há desistência, repito,
há o acúmulo também da comissão contra o comprador. E há um limite, Kenny, um limite de prazo que o comprador tem para desistir da compra sem pagar essa multa? Existe o limite que é do Código de Defesa do Consumidor, que é de 7 dias. Então, se a pessoa comprar um imóvel no estande, né, comprar um imóvel fora da construtora, geralmente no lançamento, ele entusiasmou, tem um né? De repente ele vai participar de um evento, entusiasma, a mulher pressiona e ele compra o imóvel, ou vice-versa, né? E tem os coquetéis, né? Isso. Faz uma festa, coquetel, muita bebida, champanhe. Então, faz aquela onda toda, a pessoa compra sem refletir, ela tem apenas 7 dias para desistir sem pagar a multa. Agora, o ponto que eu acho mais importante é as pessoas terem o vício de assinar contratos sem refletir. Né? São contratos complexos que uma pessoa que não é especializada tem dificuldade de compreender o alcance das cláusulas. E outro fator que eu quero ressaltar também é que as construtoras, em geral, né, elas criam mecanismos de difícil compreensão com relação às contas, os índices de correção, o prazo de entrega da obra. Um fato interessante, José, é que ela coloca lá que a partir do habite, ou da baixa construção, já considera entregue o apartamento e aumenta os juros em cima do saldo devedor, coloca juros de 1% ao mês. Um ponto básico, gente, habite não quer dizer que o prédio está pronto, porque o município de Belo Horizonte, como outros, concedem um habite de um prédio até com apartamento no reboco, sem azulejo, no piso grosso. E ninguém vai tomar banho no banheiro ou usar a cozinha sem azulejo, sem piso. Então, na prática, existem realmente técnicas, né, que induzem o consumidor a erro. É isso aí. Bom, o Kenny vai deixar depois aí o telefone da consultoria dele, da empresa dele. Quem quiser mais detalhes, né, de como romper um contrato em andamento, eu tenho certeza que ele vai dar a dica. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos em um minutinho. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço. De volta com o Conexão BH aqui no canal Noticioso, hoje entrevistando o advogado Kênio de Souza Pereira. Kênio, que é presidente da Comissão Imobiliária da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Minas Gerais. Ele é também diretor da Caixa Imobiliária e conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais, do Secov. Kênio, nós encerramos o último bloco falando aí dos deveres, né, de quem compra e desiste. E quais são as obrigações da construtora? O construtor cumpriu o contrato, entregar o imóvel com acabamento prometido, dentro do prazo ajustado, conforme o preço determinado do contrato. E tem fatos interessantes, José, que o imóvel comprado na planta, às vezes a preço de custo, ou seja, de acordo com o andamento da obra, porque a grande parte dos contratos é preço fechado. Então, o construtor se obriga a entregar o preço X, e ele pode dividir o valor. E a preço de custo, a pessoa paga de acordo com o andamento da obra, e o construtor ganha, em média, 15% do que gastar na obra. Tem obras que a pessoa paga, às vezes, 60% do que foi combinado. Então, eu quero chamar a atenção que a obra ao preço de custo tem muitas situações em que o consumidor ele é surpreendido. Acha que vai pagar 500 mil, acaba pagando 800. Por quê? O construtor não cria os mecanismos de fiscalização. As pessoas confiam muito. Então, no caso aí do imóvel a preço de custo, o risco é muito maior para o comprador. Você sugere a quem vai comprar um imóvel na planta que contrate um advogado para analisar o contrato antes ou basta ler? Não, são contratos altamente complexos de qualquer compra e venda, ainda mais na planta. Então cabe ao comprador, que não tem domínio da matéria, ter uma pessoa para analisar esse contrato de forma profissional. Repito, para inserir cláusulas que venham lhe proteger também. E um fato interessante, José, até a parte do vendedor. Tem vendedores de terrenos que fazem permuta.
Então tem muita gente que faz permuta ao construtor, também é prejudicado por não compreender que aquele imóvel permutado, ele passa a fazer parte do empreendimento. Se o construtor fizer alguma coisa errada para o comprador, o dono do terreno também responde. Então é fundamental ter uma compreensão jurídica para reduzir o risco do negócio. Ótimo. Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre um tema que está incomodando aí a construção civil em Belo Horizonte, a engenharia, a arquitetura, né? E por que não dizer o direito também. Eu sei que você não concorda com a forma como está sendo apresentado o plano diretor de Belo Horizonte. Nós já falamos esse tema algumas vezes aqui no programa, né? Eu já li alguma coisa sua a respeito e você entende que o plano diretor é um confisco de coeficiente, né, que prejudica o mercado. Eu queria que você falasse sobre o plano diretor. Como é que você vê o plano diretor? Ele é um avanço ou ele é um atraso? De certa forma, em relação a reduzir o coeficiente, a ideia de reduzir não é o pecado em si. O ponto é que reduz para vender mais caro para o próprio construtor futuramente. Então, na prática, a questão de colocar o coeficiente 1, né, para fazer, forçar uma venda de potencial para que a pessoa possa construir acima de uma vez no terreno, isso vai realmente encarecer o imóvel para a população, ou seja, o consumidor final, a população vai pagar mais caro para morar na capital mineira. E isso vai, inclusive, estimular o crescimento das cidades do entorno, ou seja, vai ter muitos construtores, né, gerando emprego em outras cidades, né? Em Contagem, Betim, em Nova Lima. Já está acontecendo, inclusive, lá em Nova Lima, né? Então, na prática, é um plano diretor que vai prejudicar a cidade, vai encarecer o custo do imóvel e vai gerar até o aumento do trânsito das vias, porque muita gente que trabalha em Belo Horizonte vai passar a morar fora da capital mineira, gerando assim até o crescimento dos engarrafamentos e, logicamente, perdendo a qualidade de vida. É isso aí. E tem meios jurídicos, você entende, para barrar isso, ou isso está na alçada da prefeitura e quem manda é o secretário? Na prática, José, é uma lei municipal, o município, né, a Câmara Municipal tem autonomia para aprovar, a Carta Magna prevê isso, né, que as questões locais são regulamentadas pelo município e, logicamente, se havendo um caso ou outro de anomalia da lei, algum abuso, como acontece atualmente no artigo 44A, tem o artigo lá do plano diretor e da lei do solo, que coloca o seguinte: tem imóveis que só pode ser ocupados com obras móveis ou desmontáveis. Aqueles imóveis... Recentemente você escreveu sobre isso e também inclui as casas tombadas, né? Inclui também, mas o ponto que é pior que a casa tombada, porque a casa tombada você tem a compensação de poder vender o TDC, né? Você vende... Traduz para o nosso telespectador o que é o TDC aqui. Tecnicamente você tem um imóvel, tem uma casa tombada. Esse imóvel tem 1.000 metros quadrados de terreno e a casa tem só 200 metros tombada. Então o tombamento faz o município isentar a cobrança do IPTU, já é um benefício, e aqueles metros quadrados que poderiam ser edificados em função do terreno, o proprietário que tem o reflexo do tombamento, ele recebe, então, unidade de direito de transferência e vende essa unidade para outro empreendimento, para o mercado. Então, aquele potencial construtivo é vendido para terceiros e o giro fica para o dono do imóvel. Agora, no caso desse artigo 44A, que é um absurdo, ele coloca o seguinte: centenas de casas de terrenos na capital mineira, em que o município coloca que só pode ser construído, no caso, edificações móveis, desmontáveis e provisórias. Então, para você ter um terreno, né, José, vai colocar tenda, um trailer, colocar um container. Então, o imóvel, nós sabemos, ele vale o que ele produz. Então, tem pessoas que têm um imóvel com a perda de 70% do preço do mercado, um imóvel que vale 1 milhão, sendo vendido 300 mil reais, porque não presta para nada, a não ser para parar carro. Mas tem solução jurídica para isso? Tem solução. Nesse caso, convém sim o proprietário contratar um advogado para se ver livre desse impedimento judicial, que esse impedimento legal, quer dizer, esse impedimento ele é abusivo, ele fere o princípio constitucional da propriedade, ele fere a função social do imóvel, porque ninguém compra um imóvel, um lote, para colocar uma tenda ou colocar um trailer.
Então, a função social, ela exige o quê? Que as pessoas construam para trabalhar ou para morar. Então, como advogado, eu oriento, sim, o proprietário a entrar com procedimento jurídico contra a prefeitura para liberar esse imóvel para que ele venha restabelecer o seu preço de mercado. O Kenner, todo esse imbróglio relacionado à questão do plano diretor está muito ligado ao Estatuto das Cidades, à nossa Constituição Cidadã, entre aspas, de 88. Ela tem dado aos municípios, às conferências de política urbana, muito poder. E todo mundo sabe que tem um viés esquerdista nessa história. Você acha que está na hora de rever o Estatuto das Cidades? Eu acho sim, com certeza, porque foi concebido com a visão esquerdista, uma visão um pouco comunista, nesse ponto, e logicamente contaminou os planos diretores. Então, um ponto interessante é que tem que haver realmente uma postura de produção, de geração de emprego para o benefício social. O que produz riqueza é o trabalho. E criar situações de impedir as construções ou de engessar em excesso, isso não beneficia ninguém. E um fator que eu quero ressaltar, que o novo plano diretor, ele pode vir realmente a criar uma situação de engessar a cidade, porque o coeficiente de apenas 1 impede a renovação das construções. Então, na capital mineira tem prédios feios, sobrados, imóveis deteriorados, que só vão ser substituídos por novos se eu puder construir mais de uma vez. Então, essa limitação da construção em excesso visa o quê? Arrecadar dinheiro do proprietário do imóvel. Essa arrecadação não vai traduzir em produção, em melhoria para a cidade, vai encarecer o preço do imóvel ou vai desestimular a construção. Então, logicamente, aqueles imóveis aspecto ruim, imóveis ultrapassados, vão continuar sem a devida manutenção e sem a necessária renovação para aumentar, no caso, os empregos na capital mineira. É isso. Além de pobre, a cidade vai ficar mais feia do que ela já é. E basta a gente ir lá no centro para a gente comprovar isso que o Ken está falando. O centro de Belo Horizonte está degradado, feio, exatamente porque não se renova, não se pode construir prédio novo naquela região. O Ken, eu quero te agradecer a participação aqui no Conexão BH, dizer que você é muito bem-vindo, e quero deixar também os contatos para quem quiser contratar a empresa do Kenio, a Caixa Imobiliária. O telefone vai estar aí debaixo, mas quem quiser anotar já é o 2516 7008. 2516 7008. Eu agradeço a sua participação. Se você gostou do programa, aperte o sininho, inscreva-se no canal e recomende. Na semana que vem nós vamos estar de volta com mais um convidado com um assunto relacionado à cidade e à mobilidade urbana. Muito obrigado pela sua presença, Ken Pereira. Por nada, foi um prazer. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!